Como fazer PRP para cavalos a campo utilizando a tecnologia da CellX de tubos. Me acompanhe aqui nessa aula que eu vou te mostrar exatamente quais são os protocolos que eu faço, como você pode implementar na sua rotina sem medo de errar, melhorando a concentração das plaquetas e pronto para ser aplicado na hora em diversas situações clínicas. O primeiro protocolo que a gente vai fazer com esse sistema exclusivo da CellX, com esses tubos de citrato de sódio, onde a gente tem esse kit contendo 6 tubos, com volume de cada tubo de até 10 ml. Essa já é uma grande diferença daquilo que normalmente a gente encontra no mercado, que são aqueles tubos pequenos de 3 ml e meio, esse aqui cabe 10 ml. Outra grande diferença, esse sistema ele é estéril. Então, a gente já tem mais uma camada de segurança. E qual é realmente uma das principais características desse tubo em comparação aos tubos convencionais de citrato de sódio? É o seu polimento interno, pois as plaquetas que fazem parte da porção do plasma do sangue, se elas se chocarem contra uma parede do tubo que porventura tenha microestriações, ela vai se perder, vai reduzir essa quantidade. E essa é uma característica de polimento interno, faz com que tenha menos perda de plaquetas durante seu processamento. E essa é uma característica exclusiva desse tubo da CellX. E isso faz com que tenhamos uma alta produção e alta concentração de plaquetas fazendo pelo sistema fechado, que é o protocolo que eu vou mostrar agora para vocês. Pelo fato de ter esse sistema estéril, fechado, eu faço todo o protocolo tentando manter sempre uma qualidade no processamento, desde a antisepsia que eu vou fazer na veia jugular do cavalo, até a manipulação depois na sequência que vocês irão ver. Então, agora eu vou começar fazendo a antisepsia na jugular e depois fazer a coleta do sangue. Feita a antisepsia, agora eu vou preparar o material e, conforme eu havia falado para vocês, eu procuro seguir como se fosse um procedimento cirúrgico para assim melhorar toda a nossa linha de produção do PRP. Então aqui eu sempre abro uma luva estéril e faço ela como se fosse um campo estéril, então fica fácil para quando a gente está no campo conseguir fazer exatamente isso. E aí eu abro todo o material que está estéril, coloco no campo, lembrando que cada tubo tem 10 ml, eu vou trabalhar hoje com 6 tubos, então eu vou pegar aí seringas para facilitar a coleta, tanto faz seringa de 10 ou de 20 ml, isso é opcional. Depois vou abrir as agulhas estéreis. E aí agora o nosso kit com 6 tubos, já tem o citrato de sódio nos tubos. Então você pode coletar lá no cavalo utilizando ou um vacutainer, ou scalp, ou uma agulha. Eu particularmente utilizo o scalp. E aí, isso aqui eu sei que está estéril, vou manter aqui. E agora eu vou calçar a luva para ir fazer
a coleta do sangue. O local que a gente fez a antisepsia, na veia jugular, passo o álcool e agora eu vou fazer a punção, material estéril, tudo estéril, então por que eu utilizo o scalp para realizar a coleta? Porque eu gosto de fazer a coleta de forma lenta para reduzir a quebra das hemácias. Então, utilizando o scalp, você tem essa praticidade de coletar de forma lenta e uniforme, diferente da coleta, por exemplo, se você faria numa agulha 4012, por exemplo. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Feita a coleta, tampo a seringa com a agulha estéril e agora eu vou fazer mais uma coleta antes de colocar o sangue diretamente no tubo. Feita a coleta, agora vamos colocar o sangue dentro do tubo de citrato estéril. Então, basicamente, aí eu vou penetrar aqui com a agulha, vou direcionar essa agulha para a parede do tubo, para quê? Para o sangue, para as hemácias não quebrarem. Então, eu coloco aqui o sangue deslizando sobre a parede. Esse tubo tem 5 bar de pressão, ou seja, tem muita pressão, então você vai ver que rapidamente vai preencher o tubo. Terminou. Vou fazer o quê? Homogeneizar a amostra para quê? Para o sangue se misturar com o citrato de sódio, extremamente importante. Então homogenizo aí mais ou menos 10 vezes de forma lenta e deixo descansar enquanto eu preencho aqui os outros tubos. O protocolo que a gente utiliza para esse kit da CellX é um sistema fechado de 2 centrifugações. Então, diferente daqueles protocolos que você aprendeu anteriormente com os tubos convencionais, aqui é diferente. Então, vem comigo que eu vou te mostrar aqui na centrífuga e depois como a gente faz a retirada dessa porção onde tem a maior concentração das plaquetas. Bom, vou abrir a centrífuga. Eu coletei 6 tubos. Lembrando que eu sempre vou colocar um tubo na frente do outro, para quê? Para a centrífuga ficar equilibrada. Então, lembrem disso, essa centrífuga aqui eu poderia colocar até 8 tubos, mas com 6 tubos eu já vou ter a quantidade suficiente. Feito isso, vou fechar e agora eu vou ajustar o protocolo. Primeira centrifugação, eu vou colocar a 800 G por 10 minutos. Algumas dicas para você utilizar esse kit exclusivo da CellX de tubos com citrato de sódio com um volume de até 10 ml. Vamos lá, uma pergunta que eu recebo frequentemente.
quantos tubos são necessários eu utilizar em um processamento para eu injetar? Vamos lá. Essa pergunta vai depender muito de qual é o tamanho, a extensão dessa lesão. Vem comigo aqui. Por exemplo, aquelas lesões de borda, lesões pontuais do tendão flexor digital superficial, muito provavelmente com 2 ou 4 tubos você já vai conseguir um bom volume. Pois, na média, quantos ml eu utilizo? Na média, eu diria que eu utilizo aí 4 ou 5 ml. E lembrando, eu vou mostrar para vocês aí que as plaquetas, elas estão sempre imediatamente acima da capa de leucócitos. Então, eu vou pegar uma agulha espinhal, puxar somente essa região próxima à capa de leucócito, pegando inclusive um pouco da capa de leucócito. Lembrando que quanto maior o volume que eu pegar desse plasma, menor a concentração. Quanto menos volume eu pegar do plasma, estarão as plaquetas nessa região. Então, se você for trabalhar uma lesão pequena, pontual, talvez 2 tubos já serão suficientes. Se for uma lesão maior, talvez você vai ter que utilizar os 6 tubos, e aí, claro, pegando um volume baixo de cada tubo, consequentemente você terá uma concentração ideal de 3 a 5 vezes o que o cavalo tem de concentração basal de plaquetas, por exemplo. Turma, outra dica que sempre me perguntam. Bom, aqui é o sistema estéreo, tanto externo quanto interno ao tubo. Se eu abrir isso, claro, eu vou estar perdendo a esterilidade externa. Como, por exemplo, abrir aqui, se eu não for utilizar esses tubos, ele perdeu a esterilidade. Mas mesmo assim, em várias situações, onde, por exemplo, eu vou usar apenas 2 tubos para produzir o meu PRP, eu vou guardar o restante dos tubos, pois eu sei que apesar de ter perdido a esterilidade aqui externa do tubo, dentro do tubo ele segue estéril. Aí, de novo, uma grande vantagem comparativa aos tubos convencionais que você tem no mercado. Então, não tem problema algum, pois eu sei que muitas vezes você vai precisar de um volume baixo de PRP, talvez 2 tubos, 3 tubos já será o suficiente. Então, você pode utilizar dessa forma aí, reduzindo talvez o uso da quantidade de tubos que você tem. O que é o PRP, o plasma rico em plaquetas? Bom, as plaquetas, elas fazem parte do sangue, especialmente na porção do plasma. As plaquetas, elas são ricas em fatores de crescimento, em citocinas, em imunomoduladores, e o grande objetivo do PRP, que é pegar um volume baixo, altamente concentrado dessas plaquetas, é colocar no sítio de alguma lesão. E aqui no cavalo a gente tem várias possibilidades de uso, como em lesões de tendões, de ligamentos, em lesões oftálmicas, em lesões articulares, sendo aí uma terapia biológica altamente utilizada e implementada. O que essas plaquetas farão no local onde a gente colocar essa solução concentrada? Elas irão aumentar os fatores que vão favorecer a cicatrização, além de possuírem fatores que vão controlar a inflamação. Então, o PRP, sem dúvida nenhuma, é uma das terapias biológicas que a gente tem no mercado já há mais tempo, e cada vez mais a gente nota evolução da ciência em termos de descrever os seus usos, e também aqui no nosso dia a dia no campo é a nossa linha de ataque, especialmente em lesões de tendão, de ligamentos, e cada vez mais temos utilizado também nas terapias articulares. Finalizado o nosso primeiro ciclo de rotação, agora, ao invés de retirar os tubos da centrífuga
e processar eles, o que a gente vai fazer? Mais uma rodada de centrifugação. E eu vou te mostrar agora o porquê. Eu vou te mostrar o porquê. Aqui peguei uma pinça-dente de rato, tirei com cuidado. Aqui você vai notar que ainda tem um pouco de névoa. O que a gente vai fazer agora, ao invés daquele protocolo de abrir o tubo, descartar a porção do plasma, não. Eu vou utilizar a própria força de rotação da centrífuga com esse tubo de alta qualidade, onde tem pouco atrito entre o conteúdo do tubo e a parede do tubo. Então vou colocar agora mais uma rodada de centrifugação. Então aqui eu fiz só para mostrar para vocês, mas sempre que terminou esse primeiro ciclo de 10 minutos a 800 G, agora eu vou reduzir pela metade a força de rotação. Então vou colocar aqui na centrífuga 400 G. Então vou reduzir agora aqui para 400 G por mais 10 minutos. Qual centrífuga você pode utilizar para produzir o plasma rico em plaquetas? Eu sei que essa é uma dúvida comum. Em teoria, qualquer modelo de centrífuga pode ser adaptável para produzir o PRP. A questão é que a gente tem preferência por utilizar centrífugas como essa. Esse modelo, inclusive, você consegue na CellX, ela tem esse e outros modelos. Pois se você observar comparativamente as centrífugas talvez de modelo mais antigo, você vai notar que ela não tem nenhuma vibração, é silenciosa, e essa quantidade reduzida de vibração, o que vai implementar ou afetar ou contribuir na produção do PRP é o seguinte: quanto menos vibração tem essa centrífuga, menos força vai ter esse sangue batendo na parede do tubo, consequentemente você vai ter uma homogeneização do produto. Eu já produzi PRP em centrífugas, aquelas centrífugas mais antigas, especialmente quem trabalha com reprodução de cavalos aí, é muito comum ter aquelas centrífugas de modelos antigos, onde tem muita vibração, consequentemente a gente não tem uma boa separação da porção do plasma, da série branca e da série vermelha, diferente de modelos como esse, onde tem baixa vibração. Pode ver que é uma centrífuga extremamente silenciosa em qualquer bancada, inclusive essas bancadas aqui que a gente utiliza no campo, servem para comportar a baixa vibração que tem essas centrífugas. Então, novamente, terminou segunda centrifugação, agora sim eu vou manipular os tubos. Então abro de novo aqui, utilizo a luva como se fosse um campo estéreo. Então aqui particularmente eu gosto de utilizar a seringa Luer Lock, que é a seringa com rosca, pois dá mais segurança, especialmente quando a gente vai realizar o procedimento no cavalo. E aí você se pergunta, mas qual segurança é essa? É a segurança de, se o cavalo fizer algum movimento, você não perder a seringa e desencaixar a seringa da agulha. Basicamente é isso. Também eu já deixo aqui as agulhas que eu vou utilizar no procedimento. E veja só que interessante, a CellX, ela é fornecedora exclusiva do que a gente chama de agulhas espinhais, onde a gente utiliza tanto agora no procedimento para retirar a porção concentrada das plaquetas. Você que é veterinário de cavalo sabe muito bem que a gente tem várias utilizações dessas agulhas espinhais. A CellX tem vários tamanhos, modelos e calibres dessas agulhas. E agora eu vou mostrar, utilizando essa agulha, como eu faço a retirada
do PRP nesse tubo exclusivo da CellX. Então aqui vou calçar a luva. Aqui, cuidado que você precisa ter é não remover de forma brusca o tubo aqui da centrífuga, pois senão vai misturar novamente. Então eu gosto de utilizar uma pinça dente de rato como essa, onde aí eu vou puxar aqui. E aí, aqui a gente tem o resultado final, onde... E aqui eu vou frisar de forma muito importante. A gente tem essa porção do plasma, essa porção mais proximal, mais a parte de cima, onde ela é uma porção muito pobre em plaquetas. A gente tem essa porção intermediária e a porção onde tem maior concentração de plaquetas é exatamente nessa camada logo acima da capa de leucócitos. Logo, se você quiser trabalhar com um plasma altamente concentrado, você vai precisar retirar junto essa capa de leucócitos. Então aqui eu introduzo e aí eu vou guiar a minha agulha até a porção mais distal e imediatamente acima da capa de leucócitos. Feito isso, aí dica importante, no momento que você começou a puxar o êmbolo da seringa, não solta o êmbolo, senão o vácuo do tubo vai puxar novamente o conteúdo para dentro do tubo. De novo, vou começar a puxar e fazer aqui movimentos circulares para realmente eu pegar a melhor porção da região onde está concentradas as plaquetas. Então veja aqui, ó, eu estou pegando aqui, ó, um plasma altamente concentrado em plaquetas, pois eu estou puxando junto parte da capa de leucócitos. Logo, esse meu PRP, ele é rico em plaquetas e também tem leucócitos. Logo, quando eu for injetar, ele vai ter uma resposta inflamatória maior comparativamente a um plasma sem nenhum leucócito. Então aqui eu vou pegar aí, em média, meio a 1 ml por tubo, lembrando que quanto maior o volume em ml que eu retirar do tubo, menor vai ser a concentração. Feito isso, aqui ó, eu não soltei o êmbolo, e aí eu vou retirar, e aqui está o meu resultado final. Olha que lindo que ficou. Você pode ver que ele fica, grosseiramente falando, mais grosso, viscoso. Por quê? Porque eu peguei junto parte da capa de leucócitos, logo ele vai ficar num tom mais alaranjado e com uma concentração muito alta de plaquetas. Feito, eu vou pegar a agulha estéreo, travar aqui na Luer Lock. Aqui está o PRP pronto para aplicação. Veja aqui, ó, altamente denso, tanto que eu nem consigo enxergar direito aqui a ponta do meu dedo do outro lado aqui da seringa, porque esse é um PRP altamente concentrado, produzido com esse kit exclusivo da CellX. Se o teu objetivo não é pegar a capa de leucócitos juntos, por exemplo, se você vai fazer articular numa articulação que já está muito inflamada, então a gente não recomenda você puxar a porção de leucócito, você vai fazer um PRP sem leucócitos, a gente chega imediatamente até a região mais próxima da capa de leucócitos e de novo, em movimentos circulares, eu vou puxando o PRP sem pegar nada da capa de leucócitos, pois aí assim eu me certifico que eu estou na região onde tem maior concentração de PRP, mas ao mesmo tempo eu com esses movimentos circulares vou pegando aqui, ó, e busco não pegar nada da capa de leucócitos. Então aqui eu tenho um PRP onde eu não puxei junto a capa de leucócito, eu sei que ele tem uma concentração boa e sem nenhum leucócito, pois ele é completamente diferente em comparação a esse PRP onde eu puxei a capa de leucócito. Aqui a gente vê que tem mais turbidez
e um líquido com aspecto mais alaranjado, diferente desse PRP sem os leucócitos, que tem uma coloração amarelo, uma coloração mais próxima da coloração normal do plasma. Então, veja bem, um plasma sem leucócitos e um plasma com leucócitos, o meu objetivo sempre vai ser trabalhar com o tubo da CellX de uma forma inteligente, produzindo o tipo e quantidade de PRP que você realmente busca de acordo com as lesões que você quiser tratar. Em breve você vai ver aqui aulas mostrando em quais situações eu posso utilizar esse plasma junto à capa de leucócitos, possuindo leucócitos, onde eu vou gerar uma resposta inflamatória maior, e quais situações eu vou utilizar esse plasma sem leucócitos, que vai gerar uma reação inflamatória menor, mas ambos têm uma alta concentração de plaquetas. Essas plaquetas, junto a grânulos de citocinas, imunomoduladores, eles irão fazer uma resposta pró-reparação e uma resposta para controlar a inflamação local. Se gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e compartilha com os seus amigos. Com esses sistemas da CellX, você garante, número 1, homogeneização do processo, que é isso que a gente precisa na produção do plasma rico em plaquetas em cavalos, para com isso você tratar aquelas lesões, independente de qual padrão de lesão você for utilizar, de uma forma segura. Segurança. A CellX leva extremamente a sério, é por isso que desenvolveu esses sistemas de forma estéril, onde tanto a parte externa quanto interna tem garantia de esterilidade. Os protocolos que a gente fez, você viu, a gente tenta controlar de ponta a ponta, utilizando luva estéril, material estéril, as agulhas da CellX de alta qualidade, para que o resultado final seja um produto controlado, feito com cuidado, com carinho. Você quer tratar e ter um resultado acima da média que você encontra no mercado. Isso você só vai encontrar com os sistemas de tubo da CellX para produção de PRP.